Olá, tudo bem? Hoje vamos dar mais uma olhadinha sobre as grandes navegações, certo? Bom, vamos começar então entendendo o porquê que teve essa expansão, né? O porquê que se tinha esse interesse em navegar. Então vamos lá. Primeira questão: os europeus, até mais ou menos 1400, eles conheciam somente essa parte aqui que está circulada do planeta. Eles não tinham noção de que existia um outro continente muito grande, né, o continente americano, Oceania muito menos, Antártida também não. Mas o que era conhecido era essa parte aqui. Tanto que vocês podem perceber que a parte aqui sul da África também não era conhecida, certo? Mas por que então que esse mundo deles era tão pequeno, né? Primeiro, eles acreditavam que o mundo se resumia mesmo àquele tamanho, aquele micro tamanho. Os equipamentos que eles possuíam para navegação não eram tão desenvolvidos, aliás, eram muito pouco desenvolvidos. Muitos navios se perdiam, se afundavam, nunca mais eram vistos. Antes da invenção da imprensa, quer dizer, a imprensa vai ser inventada lá em 1430 por Gutenberg, um alemão, que a partir dele, então, os livros passam a ser fabricados numa rapidez muito maior. Antes disso, todo livro, quando fosse feito, tinha que ser escrito à mão. E a partir, então, da imprensa, se tem uma abertura muito maior, né? Então, assim, além dos livros se tornarem mais baratos, eles vão ter as pessoas vão ter mais acesso a esse material. Então, cartas de navegação, mapas, vão ter uma facilidade muito maior de chegar a várias pessoas. Claro que, fique claro, redundantemente, não é para todas as pessoas que o livro vai chegar nesse momento, mas vai ter uma abertura muito maior, tá? Outra questão, os mapas também não eram tão exatos, né? Eles não tinham os traçados perfeitos como nós temos hoje. Hoje nós temos o satélite, nós temos foto no momento que a gente quiser procurar. Na época, não, né? Como é que se faziam os mapas? Era a partir do relato de viajantes. Então, esses viajantes voltavam, contavam como tinha sido esse relato, faziam desenhos, né? Faziam essas cartas náuticas, como eram chamadas. E uma outra questão, que é uma questão até bem engraçada, né? Para nós, hoje. Eles acreditavam que tinha umas coisas bem estranhas, né? Principalmente no Oceano Atlântico. Terríveis monstros marinhos, né? E aí, sempre quando eu falo, eu lembro do filme Piratas do Caribe, que tem aquele polvo gigante, né? Então, é mais ou menos essa ideia aí. E outra coisa, que infelizmente, vou contar para vocês, ainda tem gente que acredita. São poucas pessoas, mas tem gente ainda que acredita que a Terra é plana, que não tem formato esférico. Então, essa era uma crença. Vamos ver algumas imagens, né, sobre essas crenças. Então, eles acreditavam que a Terra era achatada, como uma pizza, vocês podem perceber. Então, aqui o céu logo acima. E que se alguém navegasse além do fim da Terra, quer dizer, passasse na borda dessa pizza, ia cair num abismo, né? E esse abismo, ele era chamado de assombro, muito terrível. E aí, vocês vão ver que nessa aula eu vou trazer alguns memes para vocês, né? Para a gente dar um pouco de risada e também gravar algumas situações. Então, eu tenho o primeiro aqui. Diz assim, esse foi postado pelo Marcelo Rodrigues. Se tá difícil para você, imagina tentar surfar na teoria da Terra plana, né? Então imagina assim, vai surfar e a Terra é plana, vai cair lá naquele abismo chamado assombro, né? É mais uma piada. Porque tem gente que ainda que acredita, sim, que a Terra é plana. E
Vamos ver esses quadrinhos. Ó, o esforço de muitos cientistas, né, com pesquisas. Um dos maiores desafios tecnológicos, né, as pesquisas espaciais, as visitas, e tudo isso para entregar internet para as pessoas. Então, temos ali um satélite distribuindo a internet. Pro Billy, né, ficar gritando, a Terra é plana. Então, como eu disse para vocês, infelizmente ainda tem pessoas hoje com todo aparato científico, com todo o conhecimento que se tem, que acreditam que a Terra é plana. Como lá nos 1400. Agora, se eles acreditam nos monstros marinhos, eu não sei, não ouvi falar. Eu acredito, imagino que não. Né? Bom, eles acreditavam também que o Oceano Atlântico era cheio de monstros, né? Monstros assustadores que afundavam os navios. E por isso o Oceano Atlântico era conhecido como o Mar Tenebroso. Então, mais uma piadinha, né? Não se preocupem, sou apenas uma miragem, quer dizer, eu não existo. Então, todo mundo apavorado dentro do navio, vocês podem ver que tem, então, ó, um já pulou, tem um pulando, o resto tá no botezinho aqui, fugindo, ó, tem gente se jogando aqui, o pavor era imenso. E mais, né, vocês podem pensar, gente, mas tudo isso, né, que eles acreditavam ainda tem mais coisa? Sim, tem mais coisa. Eles também pensavam que na parte sul, né, do Oceano Atlântico, do Mar Tenebroso, as águas eram tão quentes que chegavam a ferver. Daí eu botei até aqui para a gente entender, né? Meu Deus, pensa. E diz que né, além de serem quentes, fervendo, essa questão do borbulhar, né? Queria dizer assim que as ondas eram muito grandes, que engoliam os navios. Então, todos esses eram medos deste período. Então, vamos ver aqui um desenho daquela época, mostrando os tais medonhos monstros marinhos, né? É uma lenda que as pessoas acreditavam do Mar Tenebroso. Então, descrevia o que? O Oceano Atlântico como habitado por terríveis, né, seres que podiam afundar qualquer navio, era muito escuro, né, não tinha muita iluminação, todos os navios iam naufragar se fossem se aventurar pelo Oceano Atlântico, e por conta das ondas, né, gigantes e das águas ferventes. Vocês podem perceber que além dos monstros marinhos, aqui nessa figura, nós temos em terra outros seres muito estranhos. Então, além dos monstros marinhos, tinha várias lendas, né, que contavam que viajantes tinham se dirigido a esses lugares mais distantes e tinham encontrado terras que tinham homens gigantes ou pessoas minúsculas com pés gigantes que pareciam monstros, metade homem, metade animal, né? Tem até o filme As Viagens de Gulliver e outros tantos que mostram todo esse imaginário, né? Que a gente diz que é um imaginário medieval sobre as terras que depois seriam descobertas. Daí nós vamos pensar assim, mesmo com todos esses medos, mesmo com todas essas crenças, por que será que houveram então as grandes navegações? Porque elas houveram. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa do mundo. Esse mapa do mundo, ele foi desenhado em 1482, né, por Lanyard Hall, mas ele tinha sido descrito, não desenhado, lá pelo grego ainda Ptolomeu, lá da história antiga, né, da Grécia Antiga. Então, a partir dos relatos, né, dos registros do grego Ptolomeu, é que esse mapa foi desenhado. Então, percebam que aqui o desenho da Europa, vocês podem ver que ela está bem semelhante ao que a gente encontra no mapa atual. Aqui a Ásia, também muita coisa semelhante, não totalmente. E aqui a parte da África. E o resto não existiu. Também é uma questão de curiosidade, mas vocês podem observar que tem vários rostos aqui desenhados e todos os rostos estão soprando.
O que quer dizer? Mais uma crença, né, medieval e que até é ligado com algumas crenças mitológicas mais antigas ainda da Idade Antiga, de que os ventos, na verdade, seriam soprados por deuses, né? Então, ali seriam os deuses dos ventos. E tinha uma outra lenda antiga também. Vejam esse imaginário cheio de lendas e de crenças, né? Que não eram comprovadas cientificamente, porém existiam. Então, tem mais uma lenda que diz o quê? Que essa passagem aqui, que é uma passagem por mar, né? Que se chama Estreito de Gibraltar, ele dizia que qualquer pessoa que se aventurasse, né, claro, de navio, a passar aqui pelo Estreito de Gibraltar, então sair dessa área da Europa, navegar pelo Mediterrâneo, ok. Norte da África também, ok. Agora, se passasse por aqui, então ia chegar no fim do mundo, né? Ia cair naquela borda da pizza. Pasmem, né? Então, olhem só, eles acreditavam neste mundo aqui. Olha o tamanho do mundo que restava. Que resta, né? Bom, depois de algum tempo mesmo, com todos esses medos, os europeus acabam viajando mais. Mas por que viajando mais? Para buscar produtos que não existiam na Europa, né? Mas que eram muito apreciados. Que produtos são esses? Produtos que eram encontrados principalmente ali na região das Índias e da Ásia como um todo, mas principalmente de início ali na região das Índias. Então, como o marfim, que é a presa do elefante, também ali na região da África, né? O açúcar ali da Índia, não existia na Europa. O açúcar vai ser introduzido, né, na Europa mais ou menos por volta do ano de 1500, 1600, né? Mas entre 1400 e 1500 já vai ter uma introdução. Mas para quem? Não, para todo mundo, é óbvio, né? Mas para pessoas muito ricas, muito poderosas. E como é que se adoçava os alimentos até então? Se adoçava os alimentos utilizando frutas doces, né? Como o caso dos figos, ou também utilizando o mel, mas o açúcar em si é proveniente da planta chamada cana-de-açúcar, que tem sua origem, né, ali na Índia, nas Índias, né, porque não é uma região só. Também era muito apreciada a porcelana, então os pratos, os vasilhames feitos com porcelana e as especiarias. O que são especiarias? Especiaria é todo tipo de vegetal, né? Então, que traz um gosto diferente para a comida. Depois nós vamos ver com detalhes o que são essas especiarias. Mas como é que os europeus, então, sabiam que existia essas coisas interessantes, esses produtos interessantes ali nessa região da Índia e mais a parte sul da Ásia? Porque tiveram vários viajantes tidos na época como, né, malucos, mas eram viajantes, tinham dinheiro para isso também, que se aventuraram. E no caso eu vou trazer a história de vocês de Marco Polo. Vocês já devem ter ouvido falar esse nome, até estava para sair um seriado da Netflix, eu vi que agora ele foi pausado, mas contando as aventuras dele. Quem era Marco Polo? Marco Polo era um italiano, filho de um também viajante, né, curioso, que fez várias viagens também. E Marco Polo também vai se aventurar como um pai e vai viajar. São três grandes viagens que ele vai fazer. Se a gente observar o tempo de viagem que ele vai ter em torno de 24 anos, né? Ele vai passar 24 anos da vida dele viajando. E dessas viagens ele vai trazer relatos do que ele viu nessas terras, relatos do que ele presenciou, do que ele se alimentou,
Então, de todas as características culturais que eram diferentes das características europeias. Então, vocês podem ver nesse mapa que tem os trajetos que ele percorreu. Esses trajetos dele, que ele vai trazer, ele vai documentar, ele vai escrever, vão se tornar rotas, né? Rotas comerciais, onde vários comerciantes passavam e acabavam adquirindo esses produtos. Com o tempo, aconteceu que mais nenhum comerciante europeu fazia todo esse trajeto, né? Indianos, árabes, principalmente os árabes, né, se organizaram e eles compravam, né, esses produtos aqui dos produtores sul-asiáticos e levavam até mais ou menos esta região aqui e revendiam para comerciantes italianos. Esses comerciantes italianos é que iam revender novamente em toda a Europa. E é claro que toda essa passagem fazia com que essas especiarias, com que esses produtos se tornassem muito mais caros, né? Bom, especiarias, o que são especiarias? Então, eu vou trazer algumas que eram muito buscadas na época das grandes navegações. Eu trouxe aqui um tipo de pimenta só, a pimenta do reino, mas eram comprados, eram trazidos até a Europa muitos tipos de pimenta. A pimenta, além de trazer um gosto, né, diferenciado para a alimentação, ela ajuda ainda a manter mais tempo o alimento sem que ele fique com aquele gosto de estragado. Tem que lembrar que nós estamos falando de 1400, 1500, essa época ainda não existia nem se pensava em geladeira. Então, quando se matava um animal, se dividia, né, pedaços desse animal com vizinhos, com parentes, para que essa carne não estragasse. E aí se começou a perceber que dava para fazer embutidos. O que são embutidos? O presunto, salame. Então, tudo isso dava para fazer. E mantinha essa carne podendo ser consumida por muito mais tempo. Então, o que vai acontecer? Junto com a carne é colocada uma série de especiarias, entre ela a pimenta claro, o sal, e depois esse alimento ele é defumado. Faz com que essa carne não apodreça tão rápido, né? E ainda hoje é algo muito comum para a gente usar na alimentação. A canela sempre foi utilizada muito em perfumes, né? E também na preparação de alimentos. Então, tanto em pó quanto em lascas, né? O anis também é um tempero mais usado tanto para os doces, né? Ele lembra o sabor da erva doce. A baunilha, que é muito utilizada hoje. A baunilha é uma espécie de orquídea, vocês perceberem aqui a flor, mas a fava, que é onde ficam as sementinhas, é da onde é extraído o extrato de baunilha, que tem aquele sabor adocicado, né? Cheiro, sabor adocicado. Então, além de fazer comidas, também é utilizado para perfumes ainda hoje. O gengibre é uma raiz, né? Tem um sabor bastante picante, utilizado tanto para doces quanto para salgados. Também ainda utilizado hoje. O cravo da Índia também sempre foi muito utilizado desde para manter alimentos, né, por mais tempo com sabor, para fazer chás, né? E no Brasil a gente utiliza bastante quando faz aquele docinho branco, né, o beijinho e coloca o cravinho em cima, ou então para fazer sagu aqui na nossa região. Vários tipos de alimentos nesse sentido, principalmente os doces, né? A noz moscada, ela deixa o alimento com um sabor mais forte, né? Bastante utilizada no recheio do capelete, né, na nossa região. E o açafrão é uma planta onde se extrai esse pó amarelo, tá? Na alimentação, ele serve para deixar a comida com uma cor mais forte, mais viva, e também era utilizado pelos monges budistas para tingir roupa,
né? Deixa aquele tom marrom amarelado na roupa. Então, vocês podem perceber que essas especiarias tinham várias funções, não somente alimentação, mas principalmente para alimentação. E aí eu vou trazer mais um meme para vocês, né? Houveram tantos conflitos, tantas viagens que duravam muito tempo por causa de especiarias, né? Durante as grandes navegações. E hoje você aí usando sazon para temperar a comida, né? Hoje, gente, é tão baratinho, né? Comprar os temperos, pimenta, cravo, canela. Só que é mais prático a gente comprar um sazon. Então, uma brincadeira nesse sentido, né? Tudo que aconteceu, né, para iniciar as grandes navegações foi motivado pelas especiarias. E hoje a gente não dá nenhuma importância, né? Ou pouquíssima importância às especiarias. A porcelana, então, para vocês verem algumas porcelanas, as porcelanas que eram trazidas para a Europa, elas eram fundo branco, geralmente, todas pintadas à mão, algo que não tinha produção na Europa, né? Essa aqui é uma japonesa, essa aqui é uma indiana, né? Então, essa aqui é uma árabe. Então, tem vários povos ali da Ásia que fabricavam porcelanas e que eram muito apreciadas pelos europeus. Além das porcelanas, nós vamos ter mais 3 produtos muito apreciados pelos europeus. O primeiro é a seda. A seda é um tecido muito brilhoso, bastante fino, né? Muito delicado, com cores vivas, bonitas, que é fabricado, eu até trouxe para vocês aqui a imagem, a partir do casulo dessa lagarta, né? Vocês podem perceber aqui. É uma borboletinha branca, né? E ela põe as larvas, os ovinhos que viram larvas, e esse é todo o processo de crescimento dessa larva. E quando ela se torna uma larva adulta, né? Ela vai fazer esse casulo, como todas as borboletas fazem. E esse casulo era extraído, né, principalmente pelos japoneses e pelos chineses também, e desse casulo se extraíam os fios para se fazer uma linha. Com essa linha se trançava e fazia tecido. Ainda hoje a seda existe, ainda hoje existem locais onde se cria o bicho da seda. Só para curiosidade, aqui na nossa cidade, em Bento Gonçalves, já houve uma criação, né, pelo menos uma criação de bicho da seda. Onde é que era? Ali onde hoje se encontra o Museu Histórico de Bento Gonçalves, ali do ladinho do Hotel da Londres e da Casa das Artes. Então, uma curiosidade. Os tapetes persas, tapetes todos feitos à mão, a gente sabe que esses tapetes chegou a demorar até ano para ficar, mais de um ano para ficar prontos. E também os perfumes. Vejam aqui os vasos, né, os vidros de perfumes árabes, que eram muito apreciados pelos europeus também. Aí vocês vão pensar, nossa, mas, né, enfrentaram todos aqueles medos para conseguir esses produtos? Pois é. E aí vocês podem pensar, né? Nossa, eles enfrentaram todos aqueles perigos, todos aqueles medos, todas aquelas crenças para buscar esses produtos que para nós não são de primeira necessidade, né? Mas pensem que, com certeza, naquela época também não era produto de primeira necessidade. Primeira necessidade era alimentação, né, para sobrevivência. Mas quem financiou essas viagens, né, estava interessado em lucro e em revender esses produtos e ter para si esses produtos. Então não eram pessoas que estavam precisando, né, de ajuda para ter comida, eram pessoas ricas. E claro, os navegadores não eram essas pessoas ricas que financiavam essas viagens. Os navegadores eram sonhadores, né? Aquele tipo de pessoa que quer ficar rica. Então, um outro tipo de pensamento. As rotas de comércio, então,
Vocês podem perceber que são muito semelhantes à viagem de Marco Polo. Então, de onde vinha a seda e a porcelana dessa região aqui, cravo, canela, a cânfora, que hoje a gente compra no mercado aquelas bolinhas brancas para colocar na roupa, para as traças não comerem, também vem de uma planta. Também aqui do norte da África, a gente vai ter a busca pelo marfim, o ouro, pimenta e escravos, né? Já nesse período vai começar a busca de pessoas para transformá-las em escravos. Mais outras regiões, como aqui no Oriente Médio, os perfumes, vale lembrar que esses perfumes a gente conhece também como incenso. Hoje a gente utiliza muito, está muito popular, né? A gente utilizar aquelas varetinhas de incenso. Nesse período não eram varetinhas, era o pó mesmo em vidros que depois de queimado virava, né? Deixava o aroma e era um perfume. Então tem algumas diferenças e tinha também o perfume líquido, né? Não era só em forma de pó. Mas então, se já tinha, vou lembrar para vocês, se já tinha todas essas rotas aqui, por que se aventurar pelo Oceano Atlântico e buscar uma rota por outro, né? Por outro caminho, circunnavegando a África, sabendo que, né, na crença deles, o mar estava cheio de monstros marinhos, que se passasse aqui do Estreito de Gibraltar, ia chegar no fim do mundo. Tinha aquele perigo também de cair da borda da pizza e, né, desaparecer. Por quê? Se já tinha essa rota comercial. Bom, nós vamos ter alguns probleminhas, né, que vão começar a existir. Os produtos que eram trazidos da Índia, pelo mar Mediterrâneo, então, produtos da Índia, que vinham aqui por terra, mas depois eram trazidos por mar Mediterrâneo, como eu já disse antes, eles eram, vinham daqui, mas eles eram revendidos para mercadores italianos, genoveses e venezianos, né? Por um preço muito alto. E aí esses mercadores iriam vender para o restante da Europa também por um preço absurdamente caro. Então, tá começando a ficar muito caro, não vale a pena. E nós temos uma outra questão. Nós vamos ter os turcos, né, que viviam mais ou menos nessa região aqui. Eles vão conquistar uma cidade muito importante aqui, ó, nessa região, que era uma região portuária, era onde chegavam os produtos, as especiarias, eram embarcadas em navios e iam até o sul da Europa. E aí os turcos, muito espertos, tomaram, né, essa região aqui e começaram a controlar o comércio. Então, mais um que vai botar o preço dele em cima das especiarias. E também eles não deixavam, mas então eu não vou comprar dos turcos, né, as especiarias, eu vou passar ali. Não era tão simples assim. Nós estamos falando de uma região assim, mas aqui é mar, é praia, é próximo ao oceano, né, desculpem, ao mar Mediterrâneo. Mas tinha que, para chegar, por exemplo, até a China, tinha que passar por várias regiões desérticas, muito perigosas. Também tinha muitos ladrões. Então, não era uma tarefa tão simples assim, né? Era muito mais fácil pagar um valor alto e conseguir esse produto sem ter o risco de morrer, de ser roubado e tal, né? Do que fazer toda essa viagem, né? Esse empreendimento. Então, resolveram tentar. Vocês podem ver aqui, ó, nós temos um navegador empurrando um marujo. Vejam só, tem uma grande diferença entre o navegador e os marujos, quer dizer, os trabalhadores do navio. O descobridor, o navegador, o capitão, sim, era alguém que tinha conhecimentos náuticos, sabia ler e escrever, estava ganhando, né, muito dinheiro para fazer essa viagem, já tinha dinheiro, mas aí ele ia até as praias, até os bares que tinham ali, né, na Europa, e
convencia essas pessoas que estavam ali meio que desenganadas, procurando trabalho, né? Muito pobres, miseráveis, bêbados, né? Arruaceiros, a fazer essas viagens. Então, mesmo com todo esse imaginário, né? Dos monstros marinhos, do mar tenebroso, esses navegadores conseguiam juntar um grupo muito grande de marujos para viajar com eles e trabalhar nos navios, né, que era muito necessário. Então, essa charge aqui, né, tá ironizando, satirizando, rindo da situação, né? Vamos, amigo, vamos lá, vamos enfrentar os monstros marinhos. E aí vocês vão me questionar, tá, mas esse navegador acreditava em monstros marinhos? É provável que não, né? Então, como ele tinha mais conhecimento e como ele estava se aventurando, ou era muita coragem mesmo para querer ficar rico, ou não acreditava. Não sabemos exatamente. Agora, com certeza, a população mais pobre, né, que não tinha acesso a livros, a educação, com certeza morria de medo dos monstros marinhos e do mar tenebroso. Então, qual que era o planejamento de rota? Vamos circunavegar, quer dizer, navegar ao redor da África para chegar à Índia. Muitos navegadores saíram e afundaram os navios logo aqui no Cabo, né? E aqui nós tem uma passagem que é bastante difícil, né? Vários navios já afundaram. Aliás, não temos um cabo só, mas tem o Cabo das Tormentas, que é muito perigoso. Então, vários naufrágios aconteceram. O navegador nunca saía com um navio apenas, né, com uma caravela. Eles saíam com 4, 5, 6, dependendo do dinheirinho que tinham para essa viagem. Então, tinha todas essas questões que encareciam a viagem, mas mesmo assim valia a pena. Sem falar do tempo que demorava, às vezes demorava 6 meses, às vezes demorava 1 ano, né, para empreender essa viagem, né, a partir de 6 meses. Então, era muito complicado mesmo. Que inventos que vão ajudar essas navegações? Bom, um invento muito importante é a caravela. A caravela é um barco que é movido a vela, por isso caravela. O que é a vela? São esses panos aqui que são estendidos e o vento vai soprando e empurrando o barco sobre as ondas, né? sobre o mar. Vocês podem perceber que tem vários compartimentos, né? Os marujos, né, que eram esses navegadores mais pobres, miseráveis, contratados, geralmente eles dormiam amontoados aqui, ou então aqui assim. Aqui ia toda a carga, né? O capitão tinha uma sala especial que era só dele, mas o restante da população vivia, né, onde desce, da população do navio, é claro. E também, claro, que tinha que levar alimento junto, então muitas situações de falta de alimento, por quê? A caravela é movida a vento. Se essa caravela ficasse numa região onde não tivesse vento, às vezes ela ia ficar, como a gente diz, à deriva, parada, por vários dias, semanas, mês. Então, vocês podem imaginar que um navio cheio de gente e com comida junto, talvez essa comida não fosse durar tanto tempo, né? Ou a água fosse estragar, né? Então no mar, mas não pode beber água salgada. Então tinha também várias situações de morte das pessoas, de todos os tripulantes dessas caravelas, né? Daí vem também as lendas dos navios fantasmas, né? Na verdade eram navios que eram encontrados pelo oceano com todos os tripulantes mortos. Mas mortos por quê? Podia ser de fome, podia ser por conta de eles chamavam de peste, mas de um vírus. Todo mundo é contaminado dentro dessa embarcação e acaba morrendo. Então, várias situações assim aconteceram, muito mais do que a gente imagina.
né? E também, que é muito presente, né, a questão da pirataria. Quem que eram os piratas? Os piratas eram os ladrões do mar. Então, sim, tinha navios, tinha, né, embarcações que atacavam essas embarcações que estavam carregadas de produtos muito caros, né, que poderiam ser vendidos por um preço muito bom, e roubavam toda a produção e partiam então para os portos para vender. Então, pirata era isso, né? Aquela ideia de cinema que a gente tem, né? Do pirata malvado, que tem tesouro escondido, né? Nas ilhas, é muito, mas muito mais lenda, né? Que é legal de assistir, do que realidade, né? Os piratas, na verdade, queriam sim os tesouros, mas eles queriam os tesouros dos navios, as especiarias, as porcelanas, o ouro, a prata, as pedras preciosas, mas não para esconder, né? E sim para vender, para ter uma vida boa. Essa era a intenção deles. E com certeza eles eram bem maus, né? Principalmente para os donos das caravelas. Imaginem como eles eram vistos. Mas sinto informar, né? A Ilha do Tesouro, talvez tenha existido uma que outra, mas não era tão comum assim, tá? Outros instrumentos bem diferentes, né, de hoje que nós temos GPS, né? Mas tinha a sextante e o quadrante, muito semelhantes. O quadrante é mais antigo, vocês veem como ele era utilizado. O astrolábio, olhem a forma de utilização. Esses instrumentos são utilizados aqui, no caso do astrolábio, para, a partir da observação das estrelas, né, fazer a localização dos pontos cardeais, para onde fica o norte, para onde fica o sul, leste, oeste. A bússola, vocês sabem que é um instrumento que aponta para o norte magnético do nosso planeta, também muito utilizado. A balestilha, a diferença do astrolábio e da balestilha é que a balestilha ela tem uma medição a partir do Sol, óbvio, né? Se nós temos um instrumento para medir a partir das estrelas à noite, durante o dia eu vou ter que ter um outro, porque durante o dia é muito difícil a gente enxergar estrelas, né? A olho nu. Então, a balestilha e os portulanos, que são nada mais são do que aqueles mapinhas, né, que aparecem também nos filmes dos piratas, o mapa do tesouro. Na verdade, o portulano é um mapa do caminho para chegar aonde tinha as especiarias, né? O melhor caminho, o lugar, ou informando o local do perigo. Por exemplo, aqui tem um cabo que para passar nessa região é muito perigoso, muitos navios estão afundando. Então, é uma espécie assim de, diria, de mensagem do WhatsApp, né? Só que vocês imaginem o tempo que leva para fazer esse desenho, o tempo que leva para fazer uma cópia, né? Hoje é tudo muito rápido, naquela época é pelo contrário, né? Bom, quem são os primeiros grandes navegadores, né? Não dá para dizer assim, eles são os primeiros e únicos. Não, existiram vários navegadores, vários malucos para a época, né? Que se aventuraram pelo Oceano Atlântico. Nós vamos ter um muito famoso para nós brasileiros, que é o Pedro Álvares Cabral, que vai sair de Lisboa. Vocês vão ver que as primeiras navegações pelo Oceano Atlântico vão ser empreendidas pelos portugueses, por Portugal. Por quê? Primeiro motivo, né? Por que Portugal é pioneiro, é o primeiro? Pela questão geográfica, vocês podem perceber aqui que Portugal tem, se não todo não, mas boa parte do país é banhado pelo oceano. Portugal e certa parte da Espanha também, por um bom tempo, foram dominados por árabes. Os árabes tinham muito conhecimento de navegação. E esse conhecimento de navegação, mesmo depois dos árabes terem sido expulsos, né, de Portugal, principalmente, eles permaneceram ali em Portugal, porque teve portugueses que aprenderam, ou teve um que outro árabe que permaneceu. Então, esses conhecimentos náuticos, por exemplo, a bússola, não foi inventada por um português, não.
a bússola vem da região asiática, e até como inventos, por exemplo, a pólvora, né? A pólvora foi inventada pelos chineses e também foi trazida pelos árabes. Então, muita cultura, muitas palavras, muitos hábitos que nós herdamos dos portugueses, os portugueses herdaram, aprenderam com os árabes nesse período de dominação árabe ali da Península Ibérica. Península Ibérica, essa parte aqui, tá? Hoje é dividida entre Portugal e Espanha. Então, Portugal vai sair na frente por conta disso, certo? E, no caso, voltando ao nosso querido Cabral, vocês podem ver que ele vai dar um baita de um desvio. Segundo a história tradicional, aquela que os meus pais aprenderam na escola, provavelmente os pais de vocês também devem ter ouvido falar, diz que estava lá Pedro Álvares Cabral e várias caravelas, e eles estavam indo até a Índia. Eles estavam seguindo o caminho até a Índia, ó, igualzinho a navegadores anteriores. E diz que aqui, passando pelas ilhas de Cabo Verde, eles foram acometidos por uma grande tempestade, e essa tempestade foi empurrando as caravelas até eles chegarem aqui a Porto Seguro, na Bahia, no Brasil. Pois bem, isso é uma história que foi contada. Hoje, nós já temos como dizer que essa história não é verdadeira, tá? Por quê? Porque tiveram navegadores antes de 1500 que fizeram já essa rota e que já sabiam que tinha terra nessa região aqui. Claro, eles não sabiam do continente inteiro, né? Mas eles já tinham chegado aqui. Tá? Lá por volta de 1498. 1500, vem os portugueses aqui, pá, tomam posse do Brasil. De que forma? Então, os portugueses, essa esquadra, né, de Cabral vai sair já de Portugal com Pero Vaz de Caminha a bordo, que ele era um escrivão, era alguém que fazia documentos, e quando eles chegam aqui no Brasil, a primeira coisa que vai acontecer é o Pero Vaz de Caminha escrever uma carta endereçada ao rei de Portugal, que vai enviar ao Papa, contando que ele descobriu uma nova terra, botando a localização, e que por ele ter descoberto, né, por terem sido portugueses a terem descoberto, essa terra passava a pertencer a Portugal. Então, tudo leva a crer, né, que esse desvio de rota foi planejado estrategicamente pelos portugueses e não foi um acaso, não foi um acidente, né? Não foi um erro de Cabral, na verdade foi um acerto. Então, segue aqui a viagem, como eu falei aqui o Cabo das Tormentas, conseguiu passar pelo Cabo das Tormentas, já estava muito mais tranquilo. Nós vamos ter a viagem de Vasco da Gama, essa em laranja, sabe? Entenderam por que existe um time aqui no Brasil chamado de Vasco da Gama, que tem aquele símbolo da cruz portuguesa, né? Bartolomeu Dias, outro português, que também, o problema dele vai ser com o Cabo das Tormentas. Vocês podem ver que a viagem dele acabou aqui, né? Tem o Pedro de Covilha também, que ele vai fazer uma tentativa aqui pelo Mar Mediterrâneo, pelo Mar Vermelho e vai chegar também à Índia. Claro que ele acabou desafiando vários, né, tendo várias situações complicadas, o que levou a acreditar então que seria melhor por essa região aqui, circunnavegando a África, por mais que fosse um caminho muito mais longo, né? Então, o que mais era buscado, além, né, das especiarias? As especiarias eram aqui na Índia, mas pedras preciosas, né? Pessoas para transformar em escravos e o famoso ouro, né? Ainda hoje, importante. Trago mais um meme para vocês, né? Com a carinha do Cabral ali, fazendo um jogo de opções. Então, primeira opção do triângulo, ir para as Índias no caminho certo. Não aceito, não fez isso. Quadrado, ficar em casa totalmente seguro. Também não.
Ficar rico de outras formas. Não foi a opção. A opção dele foi ir para o caminho errado das Índias, só para tomar posse do Brasil. Pero Vaz de Caminha, então. Pero Vaz de Caminha, escrivão de Pedro Álvares Cabral, que estava a bordo de uma das caravelas, ele escreveu um documento relatando para o rei Dom Manuel I, o rei de Portugal na época, as impressões das terras encontradas. Esse relato sobre o descobrimento do Brasil ficou conhecido como a Carta de Pero Vaz de Caminha. Bom, Pero Vaz, para vocês lembrarem, e aqui o Pero Vaz de Caminha, né? Ele pegou uma gripe e teve que ir para Caminha. Só para a gente dar um pouco de risada do cara, né? Mas, com um meme, mas assim, ele é de extrema importância, a carta dele é de extrema importância ainda hoje, porque se entende que ela é tipo uma certidão de nascimento do Brasil, né? É o primeiro documento que nós vamos ter escrito sobre o Brasil, que vai relatar, sim, as impressões de um português, de um europeu, então impressões eurocêntricas sobre o que foi visto aqui, mas é o primeiro documento, né? Ele vai falar que aqui no Brasil, pelo visto, né, porque como eles viram os índios andando nus, aparentemente não existiria pecado, e que os índios tinham corpos bem feitos, né, eles também vão relatar que mostraram que o capitão tinha um colar com ouro, e os índios apontaram para o colar do capitão, e apontaram, né, para a mata, então, oba, acho que tem ouro aí. Depois eles não iam encontrar tão cedo, mas eles vão fazer vários testes. Quer dizer, eles estavam muito bem preparados para ver o que tinha ali que desse dinheiro, que desse para tirar, né? Ali não, daqui. Outro caso muito interessante é o de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo não é português, é espanhol, e ele vai chegar, né? Tá ele aqui, ó, Cristóvão Colombo, vai chegar para o rei e para a rainha da Espanha na época, com um mapa, e dizem que não é comprovado, dizem que ele vai dizer assim, para o rei e para a rainha, o planeta, o nosso planeta, ele não é plano, ele não é achatado, a Terra não é achatada. A Terra é como um ovo, e diz que ele vai pegar um ovo e ele vai dizer o seguinte, olhem só, rei Fernando, rainha Isabel, se nós sairmos daqui, da Espanha, e navegarmos em forma de círculo, como se fosse ao redor do ovo, nós vamos chegar de novo na Espanha, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, que eu botei o gifzinho, ó. Sai da Espanha, ó, Espanha aqui, circo, navega e chega de novo na Espanha. Porém, o que ele não sabia, aliás, ninguém sabia nessa época, é que tinha um continente muito grande e de respeito entre, né, esse trajeto. E aí, o que vai acontecer? O rei, na época, ele não vai se interessar muito por isso, ele vai dizer, mais um maluco, né, que tá querendo o nosso dinheiro. Mas a rainha vai se interessar muito. O que ela vai fazer? Escondido do rei, ela vai vender várias joias dela e vai financiar, né, essa viagem de Colombo. Então, Colombo, com esse dinheiro, vai construir né, as caravelas, né, e vai contratar os marujos e vai fazer essa viagem. Então, lá em 1492, né, Colombo vai sair do porto de Palos, da Espanha, e vai fazer a primeira viagem dele. E ele vai chegar aqui onde hoje é Cuba, né? Chegando em Cuba, ele vê os habitantes, ele acha que ele chegou na Índia e ele vai dizer, olha os índios. Pois bem, gente, é daí que vem a palavra, o termo, a denominação índios. Ele vai fazer essa primeira viagem, vai parar então aqui em Cuba, depois ele vai navegar mais um pouco, vai parar
aqui onde hoje seria o Haiti e a República Dominicana, e vai voltar para a Espanha. Quando ele volta para a Espanha, ele vai ser recebido com muita festa. Imagino eu que a rainha tenha botado o dedo na cara do rei, tinha dito, eu falei, eu sabia que dava para fazer. Gente, Cristóvão Colombo morreu depois de 4 viagens, né? Ele fez muitas viagens, mas ele continuava fazendo viagens aqui para a América, achando que ele tinha circunnavegado o mundo. Pois é. Por isso que a gente diz, né, que foi mais um erro. O erro de Colombo. Então, vamos lá. Temos mais uns memes, né? Aí Colombo dizendo, não precisa agradecer. Foi uma honra ter descoberto o novo mundo. Mas aí nós temos indígenas dizendo, ei, nós já estávamos aqui. Então, esse termo descobrir não é aceito atualmente. Foi utilizado por muito tempo. Mas descoberta só se foi para Colombo ou para Cabral aqui no Brasil. Porque já existia gente aqui que estava vivendo muito bem, obrigado, né? E que não precisava de gente vindo descobrir, né? Aqui mais uma figurinha, 22 de abril, descobrimento do Brasil. E aí o índio vendo as caravelas, né, chegando ao fundo. Simbora, galera! A coisa não vai ficar nada tranquila e nem favorável pra gente. Não, né? E aqui o início, porque quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles deixaram enfeites, né, presentes, colares para os índios, e os índios, né, acabaram trocando com os portugueses. Então aqui também, né, uma crítica. Homem branco muito bom, dar presentes. E aí nós temos o homem branco, né, sabe de nada, inocente. E portugueses, quando descobrirem que existe ouro em Marte, né? Vocês estão vendo aí, tem uma caravela espacial. Como foram os portugueses os primeiros, né? Que tem aquela noção de que existia terras, que tinha como chegar às especiarias de uma forma sem ter que pagar tão mais caro. Foram os primeiros, né? Foram os que saíram na frente. Então, se eles descobrirem que tem ouro em Marte, gente, se prepare. A NASA que nos desculpe, mas os portugueses vão criar uma agência espacial e com certeza vão ser os primeiros a chegar lá. Mais uma piada, né? Provavelmente, né, de brasileiro, mas para a gente gravar. Quem foram os primeiros a sair em busca de novas terras, né? A se aventurar nas grandes navegações, vão ser os portugueses. Bom, pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês é tchau, gente. Se cuidem. Qualquer dúvida, me chamem. E por hoje, ficamos assim. Um beijo grande.